Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 539. Um trabalho em equipe absolutamente impecável. Mais de 500 jogadores da Alliance of Mages avançavam lentamente pela densa floresta. Os guerreiros na borda externa do grupo estavam extremamente tensos e nervosos. Era quase palpável a enorme pressão que os ataques constantes de Sun, King of the World e os outros colocaram sobre eles. Tang Yao, Xie Yao e Sunny South e os outros já se encontravam a 300 metros deles. As árvores exuberantes proporcionavam uma ótima cobertura. Ni Yan já havia se aproximado de uma direção diferente. O plano era atacar com um movimento de pinça. Vários guerreiros cortavam os galhos das árvores. Um dos guerreiros mais próximos repentinamente parou seus passos, seu rosto enrijecendo-se com nervosismo. Há um ladrão, gritou o guerreiro. Assim que essas palavras saíram de sua boca, numerosos orbes de luz foram lançados no céu, iluminando o chão abaixo. Os paladinos ativaram os Eyes of the Divine e examinaram as árvores ao redor. A floresta era calma e pacífica, sem o menor sinal de qualquer movimento. Droga, Tichutub, que ladrão, você quase nos mata de susto, merda. O guerreiro chamado Tichutub coçou a cabeça, envergonhado. Ele estava realmente muito tenso. Mesmo o vento soprando fez com que pensasse que um ladrão estava presente. Nós fomos transformados em um bando de molengas covardes. Aqueles ladrões das Kickers United são realmente assustadores. Mesmo com tantas pessoas aqui, eles ainda mataram 5 e escaparam sem um arranhão. Você não tem escolha a não ser se conformar com a habilidade deles. Outro guerreiro disse com um toque de reverência. Ninguém poderia negar esse fato. No topo de uma árvore a cerca de 50 metros de distância, Ni Yan observava todos os seus movimentos. O grupo à sua frente era composto por especialistas da Alliance of Mages. Alguns rostos eram familiares, inimigos encontrados em batalhas anteriores, enquanto outros eram completamente novos. No entanto, eles eram qualificados o suficiente para colocar ao menos um pouco de dificuldade na luta. Vendo-o se movendo em sua direção, Ni Yan recitou um encantamento. Enquanto as palavras eram sussurradas, a vanguarda do grupo inimigo notou um conjunto de luzes douradas começando a surgir. Como um bando de vagalumes, elas dançaram e rodopiaram ao redor de um círculo igualmente dourado, todas convergindo ao seu centro. Era uma cena rápida, mas divina. Algo tão inédito e deslumbrante que não houve tempo de escapar do torpor antes das luzes se unirem e tomarem forma. A figura quase divina de um enorme dragão dourado surgiu na frente desses jogadores. Com mais de 3 metros de altura, como uma torre de ferro, Liu Gold derrubou várias árvores com uma varredura de sua cauda grossa, enquanto rugia suas boas-vindas à refeição. Fudeu, é o dragão dourado do Nirvana Flame. Os jogadores da Alliance of Mages entraram em pânico. Guerreiros, avancem rapidamente. Lançadores, tenham cuidado, não se deixem ser emboscado por Nirvana Flame. Neste momento, Liu Gold soltou mais um rugido estrondoso e presenteou os jogadores da Alliance of Mages com um Dragon Breath. As chamas vindas do próprio inferno queimaram carne e ossos instantaneamente. O cheiro de carne queimada e os gritos agonizantes encheram o campo de batalha como um prelúdio do que estava por vir. Não houve ao sobrevivente tempo de reagir, nem ao menos houve tempo de gritar. Pois logo em seguida, um meteoro gigante desabou do céu. Bum! As chamas explodiram e se espalharam em todas as direções, engolindo a vizinhança em mais uma onda de horror. Outros 10 jogadores foram completamente dizimados. Esses membros da Alliance of Mages eram bem habilidosos. Depois que o meteoro caiu, muitos deles ainda conseguiram evitá-lo. Apenas alguns mais lentos foram capturados e mortos pela primeira onda de ataque de Liu Gold. 10 guerreiros cercaram Liu Gold, com a intenção de impedi-lo de avançar. Mantenham a cura. Sacerdotes, apressem-se. Merda, por que esse dragão dourado é tão forte? Nós ainda não sabemos onde o Nirvana Flame está. Todos, tenha cuidado com ele. Enquanto esses guerreiros discutiam sobre o paradeiro de seu mestre, seguros de que haviam limitado os movimentos de Liu Gold, o enorme dragão lhes brindou com um pavoroso sorriso escamoso antes de rugir. Explosive Counter. Explosive Counter. Depois que o Explosive Counter foi disparado 2 vezes seguidas, uma sequência de valores de dano flutuou das cabeças desses ingênuos guerreiros. 5 foram mortos instantaneamente enquanto os sobreviventes rapidamente recuaram com apenas um mísero pedaço de vida restante. Os sacerdotes apressadamente lançaram curas sobre eles. Os guerreiros sobreviventes se entreolharam com medo em seus olhos. Os ataques de Liu Gold eram aterrorizantes demais, implacáveis demais. Como, diabos, isso poderia ser um animal de estimação? Ele era mais como uma máquina de matar superpoderosa. Seus ataques e reações eram quase como se que realizados por vontade própria. Aquela criatura estava viva, estava livre e os encarava com olhos famintos. Alguns jogadores convocaram seus próprios animais de estimação. Várias dúzias de animais de estimação com muita vida atacaram Liu Gold. Apenas para descobrir que seus ataques tinham pouco ou nenhum efeito. Com um Dragon Breath seguido por um Hand, um grande grizzly foi feito em pedaços. Enquanto os jogadores da Alliance of Mages estavam freneticamente tentando sobreviver a Liu Gold, uma onda de magia pulsou no ar. Nuvens vermelhas começaram a se unir no céu. Quem está lançando magia de efeito em área? Lá, é alguém das Kickers United. Rápido, parem ele.
Ao longe atrás de algumas árvores, Tang Yao, Sunny South e alguns outros estavam se escondendo. Apenas quando eles foram vistos e o inimigo começou a se mover em direção a eles, eles terminaram de cantar sua magia. Uma torrente de gelo caiu do céu. Os jogadores inimigos que se aproximavam tiveram suas velocidades de movimento drasticamente reduzidas, como se estivessem se movendo em câmera lenta. Até mesmo dar um passo tornou-se extremamente incômodo. Um momento depois, o Hellfire de Tang Yao começou a chover do céu. Imediatamente, tudo dentro de um raio de 30 metros se tornou um mar de chamas. Um após o outro da Alliance of Mages, foi transformado em raios de luz. 3 jogadores da Direwolf encapuzados se entreolharam. Todos eles correram em direção a Tang Yao em um esforço para detê-lo. Um guerreiro, um mago e um sacerdote sombrio, eles poderiam ser considerados um grupo formidável. Ni Yan mandou uma mensagem a Sun e a King of the World: vamos matar esses jogadores da Direwolf juntos. Uma vez que esses jogadores morressem em batalha, isso teria um efeito enorme na moral inimiga. Cada um deles ficou invisível, em seguida, correu em direção aos 3 jogadores da Direwolf. Esses 3 ladrões de topo estavam trabalhando juntos pela primeira vez. Vou assumir a liderança. Ni Yan repentinamente acelerou como um meteoro enquanto se lançava em direção ao sacerdote sombrio. Um sacerdote comum acabou de lançar Illuminati neste momento e revelando um vislumbre da silhueta de Ni Yan. Tem um ladrão ali, disse o sacerdote sombrio em tom carregado. Ele levantou seu cajado e lançou Illuminati. Um orbe de luz se elevou no ar e iluminou o solo abaixo, revelando uma silhueta correndo a uma velocidade incrivelmente rápida. Ele é rápido. Os corações dos 3 jogadores da Direwolf tremeram. Apenas um jogador pode exibir esse tipo de velocidade, o próprio Nirvana Flame. Sejam cuidadosos, eu vou lidar com ele, gritou o guerreiro. Com um charge, ele correu em direção a Ni Yan e cortou com um Heroic Strike. De repente, a figura de Ni Yan se transformou em múltiplas imagens espelhadas quando ele passou pelo guerreiro. Esta era a habilidade Illusion Steps. A lâmina do guerreiro acertou seu alvo, apenas para descobrir a figura de Ni Yan desaparecendo no nada. Uma ilusão. Neste momento, o guerreiro sentiu uma dor aguda na parte de trás de sua cabeça. Nada bom. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, fora atordoado. Ao mesmo tempo em que Ni Yan empregou o Illusion Steps para evitar o ataque do guerreiro, Sun chegou atrás dele e o atingiu com um Smothering Strike. O Nirvana Flame não veio sozinho. Os olhos dos outros 2 jogadores da Direwolf se arregalaram em pavor. Testemunhando seu companheiro ficar atordoado, ambos queriam salvá-lo. Vendo Ni Yan se aproximar dele, o sacerdote sombrio abriu a boca e soltou um grito estridente. Hall of Terror. Ao mesmo tempo, ele levantou seu cajado e alvejou Ni Yan com 2 maldições. Ni Yan ativou Mind M1 do medalhão dos 10 paladinos sagrados, anulando o Hall of Terror e as 2 maldições. Ele também enfrentou o Arcane Flame Burst do mago arcano, que eliminou 1/3 de sua barra de vida. Perdendo tanta vida, se fosse um ladrão comum, provavelmente já estaria morto. Extreme Intimidate. Uma onda de medo tomou conta do sacerdote sombrio quando ele estava prestes a lançar repel. Ao mesmo tempo, o brilho agudo de outra adaga apareceu atrás dele. Atingido na parte de trás da cabeça, seu cajado levantado estava congelado no ar. Ele foi emboscado pelo King of the World. Vendo seus 2 companheiros atordoados, o mago arcano tentou fugir. Contudo, quando tentou se virar, descobriu que seu corpo estava congelado no lugar. Essa era a habilidade Lockdown de King of the World. Antes mesmo que tivesse a chance de esmagar seu pergaminho de transferência desconhecido, Ni Yan apareceu na frente dele com Blink Strike e acabou com sua vida. Tude. Os 3 jogadores da Direwolf desabaram no chão. Trabalho em equipe impecável. Quando Ni Yan, King of the World e Sun trabalhavam juntos, nem os especialistas da Direwolf conseguiram retaliar. Dentro de poucos segundos, 3 jogadores da Direwolf foram mortos ao mesmo tempo. Os jogadores próximos da Alliance of Mages ficaram chocados. Todos eles entendiam que tipo de existência poderosa a Direwolf era. No entanto, por que, depois de encontrar esses 3 ladrões, eles foram mortos com tanta facilidade? Devido a tudo acontecer rápido demais, eles não viram claramente o que aconteceu. Quando perceberam o que estava acontecendo, tudo que sobrara eram 3 cadáveres no chão. Bom trabalho em equipe, Ni Yan disse para Sun e King of the World. Esta foi a primeira vez que havia sincronizado tão bem com os outros de sua classe. Grande irmão, bom trabalho. Sun os parabenizou com empolgação. King of the World simplesmente balançou a cabeça com uma expressão indiferente. No entanto, seu coração estava acelerado pela emoção. Ele não pôde deixar de recordar as vezes em que lutou junto com seus companheiros no campo de batalha. Esse tipo de sinergia e trabalho em equipe era muito familiar para ele. Depois de recolher o drop do chão, os 3 desapareceram mais uma vez. Enquanto Ni Yan, Sun e King of the World estavam lidando com os especialistas da Direwolf, 6 ladrões da Bloodfiends haviam emboscado Tang Yao, Xie Yao e os outros. Eles não conseguiram causar nenhum dano ao time das Kickers United. Depois de perder um dos seus membros, fugiram rapidamente. Entretanto, ainda conseguiram atrasar Tang Yao e os outros magos tempo suficiente, impedindo-os de lançar magias de efeito em área em rápida sucessão.
A formação de batalha da Alliance of Mages se resumia a uma bagunça caótica e irreconhecível. Dos 500 jogadores do grupo, 200 foram mortos. Os 300 restantes imediatamente se espalharam em todas as direções. Alguns jogadores conseguiram se reagrupar e tentaram lançar uma contraofensiva contra Tang Yao e os outros. No entanto, foram rapidamente forçados a recuar por uma enxurrada de magias, deixando para trás pilhas e pilhas de cadáveres. Ni Yan, Sun e King of the World começaram a perseguir os retardatários, derrotando o inimigo 1 a 1. Liu Gold também varreu tudo em seu caminho. Chefe, temos inimigos vindos do leste e do oeste. Eles são da Direwolf e Bloodfiends. É hora de recuar, Ni Yan ordenou. Todos eles usaram pergaminhos de transferência desconhecido para se teletransportar para longe. A emboscada desta vez poderia ser considerada um sucesso retumbante. Depois de voltar para a base e descansar, eles poderiam continuar brincando com a Alliance of Mages. Não havia necessidade de se enredar com o inimigo mais do que o necessário. Se acabassem abandonando a cautela, se deixando levar pelas vitórias, isso apenas traria sua derrota e todo o esforço seria em vão.